Paralelo 29, com o podcast Estação 29, um oferecimento de Joel Celulares, loja de acessórios e equipamentos de informática, LPM, que é uma empresa de social media, design, publicidade, e aí que também é parceira do Paralelo 29. E a gente recebe aqui a advogada Lara Prade, suplente de vereadora, que recentemente assumiu na Câmara de Vereadores e que também, pelo que a gente sabe, irá concorrer a deputada federal pelo Partido Novo. Mas isso ela que vai confirmar. Lara, seja bem-vinda, né? E eu já começo perguntando quem é a Lara Prade. Muito obrigada. Para quem não te conhece, Obrigada né? pelo convite. E Lara Prade. Lara Prade é uma guria nascida, criada e vivida em Santa Maria, que cansou de ver Santa Maria esquecida, que cansou de Santa Maria ser falada que tem um potencial gigantesco, só um potencial que não explora. Uma guria de Santa Maria que está cansada de ouvir que é uma cidade universitária, com vida, mas que de fato parece que não gosta dos seus estudantes. Uma cidade que se diz uma das maiores do estado do Rio Grande do Sul, mas as pessoas dizem que pensa como uma cidade pequena. Então eu fui vivendo nessa cidade, amo Santa Maria, e eu comecei a ficar indignada. Indignada por ver um potencial inexplorado aqui e pessoas com ou pouco interesse, ou com pouca técnica, ou com pouca força de vontade de ação, sabe? De inovação e pensar fora da caixa e trazer essa renovação para o nosso município de Santa Maria. Antes disso, eu também sou formada em Direito, pós-graduando em Direito Público, e, e eu não sei o que mais falar, acabei me tornando, então, pela primeira vez que eu concorri a vereadora, de fato não queria, não me imaginava uma pessoa política ativa, não era o meu sonho. Pelo 3 votos. 1503 votos. Não, quando se fala, ai, Lara, tu sempre sonhou? Claro que não. Quem é que pergunta para uma sala de aula de alunos de criança e fala assim, quem é que sonha em ser vereador? Ninguém! Foi por acaso, foi num convite pelo José Pirreso, que foi candidato a Pois é, prefeito. como é que tu entrou na política, né? Tu já entrou direto no Novo. Sim, sim. Se não fosse o Novo, eu não concorreria. Como é que tu te interessou pela política? Pelo Novo. Pelo Novo. Eu Política comecei a ter partidária? mais contato Aham. e ideia de uma nova política pelo Partido Novo. Aham. Assim, num sentido diferente de pensar política, sabe? De fato, o Partido Novo reuniu tudo aquilo que eu já estava cansada de ver e que eu achava que a gente não poderia ter contato ou fazer algo. Ele falou, não, a gente pode. O Novo surgiu como um partido novo, mas de pessoas que não eram da política, que queriam fazer diferença na sociedade. Então hoje tu vai ver nossos quadros de mandatários, todos eram pessoas já com muita técnica na sociedade civil que resolveram agir dentro da... Sim. E Lara, bem-vinda, né? Colega, até por sinal. Na política, né? Na Santa Maria é muito tradicional, né? Como tu colocou, né? Às vezes parece que Santa Maria não gosta de estudantes. Mas quando tu entrou na política, tu entrou para desmistificar esse tradicional ou para ocupar o espaço dentro dela? Trazer renovação. Trazer renovação, trazer uma nova forma de pensar, trazer mais técnica. Eu tenho que ser, confessar para vocês, quando me convidaram, eu falei assim, não, eu não me acho com capacidade suficiente para isso. E depois de ver que, na verdade, no sentido que a gente tem muito mais, porque a política tá cheia de pessoas com boas intenções. Isso é lindo. Mas boas intenções precisam de procedimentos. Tu precisa saber o que está fazendo. Tu precisa saber de um processo legislativo, como uma lei deve ser feita, como ela tem que chegar até na ponta, e se essa lei realmente vai ser útil ou não para a população. Por isso que acontece hoje, da gente criar, se criar leis fosse suficiente para o Brasil, a gente seria a Suíça, porque a gente é um dos países que mais tem lei, Santa Maria também. Então, a gente vê hoje que são leis ou insignificantes ou que prejudicam, no final, o cidadão, entendeu? Então, mais nesse sentido. Sim, mas e aí tem que tu ver qual é a tua principal diferença, principalmente agora os 15 dias, eu acho que ainda tá na lua de mel, né, de acompanhar, ingressou na Câmara de Vereadores por alguns dias. Qual a tua principal diferença que tu viu diferente da política tradicional, inclusive da própria Câmara de Vereadores de Santa Maria? A gente já veio muito preparado e fico muito feliz de ter
tido a oportunidade de trabalhar com a equipe do Luiz Meneghetti, que é uma equipe extremamente técnica. Eu já vim pensando em projetos que a gente pudesse colocar no município de Santa Maria. De fato, 15 dias poderiam ser mais, mas o que eu consegui eu protocolei. Mas nesse sentido da gente trazer uma visão um pouco diferente, de trazer algumas alternativas, e às vezes aconteceu até tipo, Lara, tu não pode protocolar esse projeto. E aí, na verdade, poderia, porque a gente encontrou uma brecha, porque a gente conseguiu fazer, sabe? Nesse sentido, é uma nova visão, a gente precisa. A política é feita de pessoas, de visões diferentes. E mais essa habilidade, digamos assim. Não que eu seja expert, não que eu seja melhor, não, de fato algum. Como eu falei, eu quase não quis entrar porque eu não me achava boa o suficiente. Mas tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo com muita força de vontade. Antes de eu assumir, já estava acompanhando os trabalhos da Câmara? Sim, eu fico muito Santa Maria aqui, mas de fato eu estava mais sentido estadual, acompanhando as políticas em torno do Rio Grande do Sul, porque eu estava assessorando o deputado estadual Felipe Camusato. Lara, e como é que foi a recepção na Câmara de Vereadores? Eu vou te perguntar especificamente a bancada feminina que tem lá, de mulheres, né? E no geral, né? Primeiro eu quero saber dos teus colegas de mulheres, até porque tu és de um partido de direita. Sim. E as 3 vereadoras que estão lá são hoje de esquerda, né? De fato, temos apenas 4 mulheres na Câmara de Vereadores hoje de Santa Maria, 3 são de esquerda e apenas eu que cheguei extremamente ali da direita. Todos me receberam extremamente bem. Muito bem. Claro, de primeira vista, às vezes a gente fica um pouco intimidado, não sabe como chegar, mas todas foram muito queridas e receptivas comigo. Inclusive, a gente fez uma entrevista pela TV Câmara, que está no YouTube, as 3 juntas, falando sobre pautas necessárias que é mulher, né? Feminicídio, assim por diante. Porque o que acontece? Qual é a principal diferença da direita e da esquerda que eu vejo hoje? Há muitas pautas que a esquerda sequestra. E aí acham que a direita não tem que conversar. Não, qual é a diferença? A diferença é que a gente tem o mesmo objetivo, mas o caminho pelo qual, para chegar nesse objetivo é diferente. A raiz do problema a gente identifica diferente, as soluções para esses problemas a gente identifica de forma diferente. Um exemplo concreto, assim, para quem está ouvindo, né? Que tu lembra, assim, de... E Pode ser até na pauta da mulher. das mulheres, Sim, pode das ser. mulheres. Eu vou soltar aqui e aí eu vou Sim. deixar pro pessoal debater. Uhum. Recente lei da misoginia e recente nomeação da Erika Hilton como presidente Na Comissão das da Mulheres. Comissão do Direito das Mulheres. Uhum. E dentre outras coisas, né? A Lei da Maria da Penha. Uhum. Por exemplo, assim, a Lei da Maria da Penha, elas falam que é uma legislação lindíssima, tá fazendo aniversário agora, 20 anos, se eu não me engano. Ok. Uhum. Vai para aquele assunto que eu falei anteriormente. É linda no papel. Mas e aí? A gente de fato tá salvando mulheres? A gente de fato tá conseguindo concretizar os nossos Mas aí o objetivos? problema é a Ou falta lei, efetividade? a lei Mas ou a quando- aplicação dela? Não, quando tu cria uma lei que ela por si só não se torna efetiva, a lei é ruim. Ou quando você cria uma lei que ela é muito abrangente ou torna essa confusão para o leitor, o legislador errou. Entende? E hoje a gente já consegue encontrar outros mecanismos, que eu também citei nessa entrevista que a gente deu, Uhum. para tornar a Lei Maria da Penha efetiva. Porque tu tem uma medida de segurança contra o teu agressor, não vai te salvar. Um papel não te salva. Eu preciso de segurança na rua, eu preciso de monitoramento, eu preciso de fiscalização, eu preciso de todo um ordenamento criando segurança para essa vítima, entende? Então, aí que tá. Aí a gente pode entrar. Se a gente for falar nesse assunto, a gente entra nos pormenores muito maior, que a gente vai falar por que se feminismo, machismo, se de fato acredito, se eu não acredito, então eu acho que não é o assunto para hoje. Antes de avançar, eu Não acho que seja vou te fazer possível. uma seguinte pergunta, já polêmica. E O que tu acha do feminismo das feministas? E como é que tu... Não sei se tem um feminismo de direita, entendeu? se eu for te explicar a complexidade, porque assim, as Até pessoas... acredito que tenha um movimento, como é
é que eu vou dizer assim, próximo, né? Mas Deturpado. eu te pergunto como é que tu vê o feminismo. O feminismo ele surgiu na Com esse nome. Vamos lá, como é que eu vou explicar isso pra vocês? Porque é que nem a política. A política, ele é um sistema extremamente complexo. Ele não é tão simples, só que todo mundo acha que pode simplesmente dar uma opinião rasa e... Não. O feminismo, ele surgiu como, ok, uma briga por conquista de direitos das mulheres, um tanto quanto eu posso dizer liberal e libertador, mas ao longo dos séculos e dos seus propósitos, ele perdeu o seu sentido real e foi deturpado, e hoje o feminismo não é só feminismo, a gente tem feminismo vegano, feminismo não sei o quê, o que a gente perde o sentido central do que de fato a gente Tem um queria lá atrás. movimento que é chamado feminazi, não é isso? Isso, existe o feminismo radical, existe o feminismo clássico, existe... De novo, a gente está dando muito nome para muita coisa que a gente Inclusive, perdeu o significado original da coisa. Mas, Lara, né, no O que mundo, que eu- no mundo atual hoje, nesse mundo de hoje, que as pautas de valores estão sendo bastante discutidas. E aí entra essa questão do feminismo, como violência doméstica, diversos outros assuntos. Você é pré-candidato hoje a deputado federal. Caso seja eleita, provavelmente irá legislar sobre essa legislação a nível nacional. Inclusive, a nível Câmara de Vereadores, já estão Exatamente, legislando. mas a nível nacional, o que objetivamente você acha que teria que ser feito, por exemplo, para que essas legislações funcionassem? Depende só do Congresso ou precisa de políticas públicas para que isso efetivamente funcione ou possa se fazer valer? Precisa de uma revisão geral do nosso ordenamento jurídico. A gente precisa... E seria uma construção não só de 1, 2 anos. Mas não são leis Então, recentes essas leis? Não são novas? eu acabei de falar. Tem leis que hoje ela não traz efetividade para a vítima. Não traz segurança. Não vou fazer nada com um mandado de segurança, com uma, desculpa, medida protetiva. Tá, Mas uma coisa é a aplicabilidade dela, que eu acho também que tem falha, mas em muitos casos ela funciona, né? Em muitos não, em outros, Muitos funcionam. né? Outros não funcionam. Muitos funcionam. Uma vítima Não, com claro. o caso não funcionando já é extremamente grave. E aí eu tenho que assistir o governador Eduardo Leite ir pro Jornal do Almoço e dizer que as vítimas morreram porque elas não denunciaram de forma correta. E aí, desses casos que a gente tem hoje no Rio Grande do Sul, eu tentei procurar e eu não consigo achar de todas elas quantas tinham de fato medida protetiva contra os agressores. Sim, Esses dados estão sendo mascarados ou não? É. Porque se de fato Não, e aí- acontecesse, é um problema que a gente está errando, não como... A gente está errando como sociedade. E Não tu todo vai- mundo tu botando vai um nome... encontrar um caso em que, em que existe a medida e o cara vai lá e mata. Mas a Ah. gente... O monitoramento, eu não sei como é que tu vê essa questão do monitoramento, se ele funciona, como é o monitoramento, a tornozeleira, tanto para a vítima, para a mulher ficar monitorando o agressor ali, para ele não se aproximar, isso funciona? Então, o que Tem acontece? visto? Recentemente foi aprovado no Congresso Nacional esse monitoramento através do tornozeleira eletrônica. É aí que a gente fala da efetividade da Lei da Maria da Penha, que eu achei ótima e extraordinária. Mas, infelizmente, ela ocorre em apenas casos que o juiz por ofício entende que a vítima está em situação extremamente grave. O que pode acontecer de errar também. Até porque não tem tornozeleira suficiente. Não tem, a gente não tem recurso, não tem tornozeleira suficiente. E aqui no estado do Rio Grande do Sul, até onde eu sei, posso estar passando dados errados, mas até a última informação que eu pesquisei, só tinha em Porto Alegre e Canoas. Mas todos os números das vítimas que elas tinham, o que acontece? O agressor, ele fica com a tornozeleira eletrônica, a vítima ela tem um aplicativo, e quando ele chega próximo, ela é notificada e ela consegue acionar diretamente a polícia. De todos os casos hoje monitorados, 100% das vítimas estão a salvos e ainda não vou falar esse ainda, né? Funciona? Estão seguras. Uhum. Estão seguras. E a gente sabe que tem... Fico triste de dizer que a gente sabe, de fato, que existe muito caso de pessoas que deviam estar presas e não estão presas, sabe? Mas aí lá eu acho que entra uma outra questão. Isso, Santa Maria hoje tem aproximadamente 28 tornozeleiras e tal. É pouco, né? É. Quer dizer, eu queria poder dizer, nossa, é muito, porque a nossa cidade é extremamente segura, a gente nem precisa de tanto. Sabe? A questão que eu te digo, por exemplo, assim, ó, eu acompanho casos, por exemplo, de cliente que foi
pego uma certa quantidade razoável de droga que ficou 4 meses preso. E assim como tem clientes que somente ameaçou por telefone, que é grave igual, e ficou os mesmos 4 meses lá. Será que esse sistema atual do judiciário, que você como colega também ressocializa, faz ele refletir lá? E aí eu entro num outro detalhe também. As políticas públicas não teriam que ter um acompanhamento dos dois lados, que assim como eu já tive casos, por exemplo, que a vítima, depois que colocou o cidadão lá encarcerado, queria fazer mundos e fundos para soltar ele que estava arrependido e queria pe- voltar a namorar de novo. Né? Queria saber se eles estavam juntos, inclusive. E aí? Será que não precisa, esses dois não estão adoecidos De para fato, ter esse acompanhamento? de Porque fato. só prender ou tornar as medidas vai repetir um ciclo, talvez não com aquela mulher, mas com uma outra, e aí vai indo. Se a gente falar do sistema prisional hoje, tu me perguntar se tu acredita em ressocialização, todo mundo sabe a precariedade do nosso sistema prisional. Então, não de fato acredito no sistema de ressocialização hoje. Gostaria de acreditar, a gente estudou para isso, para acreditar nisso, que a pessoa deveria poder voltar à sociedade. Mas o que a gente tem hoje, pela aplicabilidade de lei baixa e pelas leis que, por uma lesão corporal é tantos anos, mas aí por uma ofensa ou uma tentativa de homicídio é menos, e fica essa irregularidade toda, a gente fica uma confusão. Agora, sobre, sim, não existe um culpado da gente ter chegado nessa epidemia, de fato. É um conjunto que a gente chegou como sociedade nesse ponto. É uma falta de educação também familiar, porque eu tenho que ensinar o meu filho a como tratar uma mulher, mas eu também tenho que ensinar a minha filha, assim como eu fui educada, a entender situações que podem me colocar em risco. Uhum. Isso de fato. E eu poder criar um sistema para a mulher entender que ela pode ser livre, que ela não caia numa dependência emocional, que ela consiga ter uma independência financeira e que ela tenha a sua liberdade para não depender de um agressor. Hoje, a maioria das vítimas, elas voltam para as vítimas porque elas não têm como sobreviver. E isso é extremamente triste. Lara, seguindo, né, o que tá essa polêmica aí do projeto da misoginia em nível nacional, né? E eu queria saber o que tu pensa disso, né? Tá, é um projeto de lei que ainda não chegou nos seus finalmente aprovados, mas esse é um tipo de projeto que eu entendo que cria mais afastamento entre homens e mulheres do que, de fato, uma convivência em sociedade justa. Então, hoje eu fico muito frustrada que quando a gente quer, de fato, criar que homens e mulheres sejam iguais, a gente acaba criando mecanismos que, dependendo, podem afastar. Se fosse um projeto de lei completo, não tão amplo no sentido dos seus artigos e incisos, não seria contra. Mas hoje eu acho que ele está muito abrangente e que isso pode gerar um problema depois em processos e procedimentos que... Lara, nessa questão, né? Tu é mulher, hoje é mulher, né? Hoje sempre já nasceu mulher, né? Desculpa. Mas a pergunta que eu faço, o Congresso hoje, tu viu a própria Câmara, a maioria é formada por homens. E inclusive existe frente, né, das mulheres formada por homens, né? E as mulheres inclusive fazem crítica porque não tem que ser as mulheres para tomar a frente. Esse tipo de legislação, tu acha certo que seja conduzida pela maioria homem ou a Câmara, o próprio Congresso teria que ter uma renovação maior do público feminino para daí sim discutir essas pautas? A minha linha de raciocínio é a seguinte. Hoje, as mulheres é 52% do eleitorado. Quase 52%, não chega a 52%. Nós somos a maioria. Quando a gente fala em representatividade, esse número cai drasticamente quase para 18% no Congresso Nacional. Para mim, respeito e posição, ele não é imposto. Eu não tenho que chegar e falar assim, tu tem que me dar esse lugar. Ele é conquistado, ele é construído. Eu quero uma política com mais mulheres, mas eu tô aqui construindo isso. Eu não tô impondo esse espaço. Então eu quero que chegue um momento que tenha um número adequado entre homens e mulheres e que a gente torne esse ambiente natural para as mulheres e que daí não seja tão restritivo e difícil que eu não preciso nem falar para vocês que vocês imaginam o quanto deve ser.
Agora, nessas frentes, quando a gente fala de frentes organizadas por homens, para mim é um projeto de sociedade. Pode ter homens e mulheres. Agora, se as mulheres querem também debater esse assunto, que elas participem, mas não que elas excluam. Alguma vez, quanto tempo está participando da política ativamente, partidária? Depende, assim, do novo, assim, como filiada desde 2023, Aí, mas ocupando ligada e espaço, simpatizante desde ocupando 2000. espaços públicos, por exemplo, faz tempo já? Quanto tempo? Espaço público só agora como vereadora. Não, mas digo, tu faz parte da Assembleia, da Câmara dos Deputados, né? Trabalhei na Assembleia em 2022, depois na Secretaria em Porto Alegre, abri a empresa. Eu te pergunto, Esse eu te projeto. pergunto isso porque no ambiente hoje, e é uma das principais reivindicações das mulheres, é que o masculino acaba tomando conta, ocupando mais espaço. Algum momento tu se sentiu acuada nesses espaços por ser mulher? Sim, sim, mas eu entendo que essa é a realidade e eu vou trabalhar com ela e eu vou melhorar ela. Eu não vou simplesmente me sentar e dizer que eu sou vítima e, meu Deus, me tratem bem. Não. Eu vou chegar lá e vou conquistar o meu espaço. É isso que eu tô falando. O que eu tô fazendo hoje é um projeto de gerações. Eu quero que daqui a 10, 20 anos, caso a minha filha queira, não tenho filhos ainda, mas caso Deus me abençoe, a minha filha queira participar da política, que seja um lugar mais fácil para ela. E como que a gente vai tornar esse lugar mais fácil para ela? Quando o ambiente tiver naturalmente mais mulheres, que se torne a política uma coisa natural para as mulheres. Antigamente, não era natural a gente ver mulheres dirigindo. Não era natural a gente ver mulheres comprando, adquirindo imóveis. Pela sociedade, as mulheres eram vistas, pelo Código Civil, de antigamente, 64, as mulheres eram vistas como civilmente incapazes. Nem CPF tinha. Nem CPF tinha, só como casada. O que acontece se a gente fala isso hoje? Se a gente fala isso hoje, é ou não é um absurdo? Então, a gente foi fazendo o quê? A gente foi construindo, a gente foi tornando isso natural, comum. Então, eu espero que a política no futuro se torne algo natural e comum e que eu não precise mais estar debatendo sobre mulher na política e que, de fato, eu possa estar debatendo sobre assuntos, outros assuntos tão importantes. Lara, a questão das redes sociais, a gente sabe que elas são importantes, que repercutem, né? Hoje há, né, evidentemente, numa sociedade aberta, enfim, com livre acesso a redes aí, discursos bastante enfáticos, tanto pela questão religiosa como gente que ganha dinheiro, né? E aí surgiu esses movimentos, o Red Pill, não sei o quê. Como é que tu vê esses movimentos? Tu acha que de fato esse pessoal mais radical, que acha que a mulher deve ficar em casa, cuidar de filho, não deve trabalhar, tem casos de coaches até, e tem mulheres defendendo isso, né? Como é que tu acha que esse tipo de posicionamento contribui para essa violência, enfim, como é que tu vê isso? Eu não acompanho tanto o movimento Red Pill, mas não concordo com eles. Mas o que eu concordo? A mulher é livre para fazer o que ela quiser. Se ela quiser. Se ela quiser ficar em casa, sendo mãe de família, cuidando da família, que ela faça e que ela não seja julgada por essa escolha. Agora, se a mulher quiser ir para trabalhar, ter uma empresa, se a mulher quiser ser vereadora, Não seja que proibido. ela faça, que ela não seja proibida e que não seja ridicularizada por isso. Por quê? É normal, é comum, é natural, entende? Acho que discursos em ambos os lados extremos muito radicais ou discursos de ódio são sempre um problema. E aí, já avançando, na questão da polarização, tu acha que essas pautas acabam entrando nessa questão da polarização ou não é independente? Em que sentido, desculpa? Eu digo no sentido que hoje a gente sabe que existe uma polarização muito grande, quanto no Brasil, quanto a nível mundial também, que um defende um lado, outro defende o outro, né? Ou é sim ou é não, né? Não tem meio termo. E acaba sendo, né, essas pautas se apropriando também desses temas. Acredito que até a própria. Ontem eu acompanhei a sessão e vi, inclusive, a vereadora Ellen lhe elogiando, né, no final da sessão, que ela dizia que vocês, no fim, defendiam a mesma coisa, mas com visões diferentes. Fisicamente diferente que foi o que eu comentei antes. E aí tu acha que é saudável isso, a polarização também nessa questão feminina? Acho que a gente chegou num nível de polarização no Brasil que chegou a ser até um tanto quanto desgastante, sabe?
tem pautas que são de ambos os lados, só que tem lados que sequestram elas e dizem donos. São pautas, são de ambos os lados. Agora, de fato, como a gente trata, como a gente vê, pode ser diferente. Mas também existe muito caso de falar assim, e se tu faz tal coisa, tu é de tal lado. Porque se tu faz isso, tu é daquele lado. Quando não é a realidade. E se a gente, de fato, for explicar o que é direita, esquerda, e que nunca ninguém se encaixa perfeitamente na direita e na esquerda, que é um quadrante complexo de ideologias, entende? O pessoal hoje polarizou tanto que eles só querem participar de qual time, né? Vamos brigar, vamos pra guerra, um contra o outro e vamos lá. Quando na política a gente devia construir, né? Como é que você coloca o TV nessa polarização? Eu sou de direita, liberal, Uhum. liberal social. Uhum. Sou de direita, sempre fui de direita, nunca Sim. votei em partidos ideologicamente de esquerda, nunca votei no PT, nunca votei no Lula e nunca vou votar. Não concordo com a forma de governança e do histórico. E por isso que, enfim, acabei entrando na política e sou do Partido Novo. O Partido Novo é um partido de direita. E esse é meu posicionamento. Tá. E aí tu não vota, né, nas pessoas que tu mencionou por questão ideológica ou por lado? Por simplesmente escolher um lado? Por plano de gestão, por lado, por ideologia, é uma construção inteira. Tá, então, e aí tu acha que a população hoje também ela segue esse lado? Ela vota por causa das ideias ou vota por simplesmente escolher um? Não, eu por participar sigo uma tendência um pouco mais técnica. Eu olho o plano de governo do governador antes. Eu olhei o plano de governo dos presidenciáveis. Eu olho, vou, estudo, sempre, desde pequena, acho que é porque eu tive esse estudo de casa da minha mãe, porque minha mãe sempre foi muito regradinha quanto à política. Olhava o folhetinho, o que o vereador estava me prometendo e o que ele de fato poderia fazer, né? Porque às vezes o vereador te promete, ele não pode cumprir aquilo que está te prometendo. Então, eu sempre fiz essa pesquisa. Agora, quando a gente fala de população no sentido amplo, tem de tudo. Tem pessoas que votam numa pessoa porque acham ele bonitinho. Tem pessoas que votam no outro cara porque acham que vai te dar cesta básica. E tem de tudo. Tem de tudo. Mas a gente chegou num nível de times, né? E dentro da Câmara, nesses poucos dias que esteve lá, conseguiu visualizar essa polarização ou ali não está contaminado com isso? Tem sim. Tem torcida? Tem. Os candidatos de direita, de fato, sentam à direita e eles têm... Está como é que é imaginário? A configuração Configurado assim lá. E os candidatos da esquerda... Não ter convidado para sentar na esquerda. Então, não tinha lugar pra mim, eu acabei sentando na esquerda. Sentou na esquerda. Teve uma sessão que eu sentei na esquerda, mas daí as outras sessões que... Ou teve uma que o manequim tava viajando, assim, no lugar dele, teve outro que o Forte não podia, e aí eu fui sentado pra cá. Mas não que fosse me incomodar sentar na esquerda, porque eu de fato estava lá antes, né? Mas, sim, eles têm esse posicionamento bem diferente, assim. Mas quando a gente tem que eu tive essa experiência agradável, quando a gente tem que fazer uma reunião com todos os vereadores para decidir algo, que recentemente a gente decidiu os prêmios e, enfim, a gente senta e conversa, né? Tem essas... Antes, quando tu anunciou que ia assumir ali, tu acha que, por exemplo, que as pessoas criaram uma expectativa no sentido, assim, de saber quem era a Lara, por exemplo, porque nas redes sociais tu tens um posicionamento claro, bem definido a respeito dessas questões, né? E aí eu queria saber, né? A gente teve na legislatura passada, então, uma vereadora bastante polêmica que adotou esta pauta chamada pauta moral conservadora ou de costumes, né? Não sei se tu é muito da pauta de costumes, como é que é? Os meus costumes, mas é que tá, eu defendo a liberdade da pessoa. Os meus costumes são os meus costumes, eu entendo que para uma sociedade ter avançar melhor, teria que ter... Ok, mas o que tu quiser fazer na tua vida, Eu acho que legislar sobre isso... Em certo ponto é um problema. Em certo ponto. Né? Mas aí tem que ver cada caso. Claro. Mas voltando à tua pergunta,
Sim, eu era a mulher da direita mais votada. No meu discurso de tribuna ontem, eu agradeci a oportunidade para mostrar de fato quem era a Lara Prade. Porque se cria-se um imaginário, né? Cria-se um padrão, talvez. Então, eu não sei o que eles esperavam de mim, mas a Câmara inteira já sabia que eu ia chegar. Aham. Mas a resposta foi muito agradável. Eu conversei com todo mundo, me apresentei para todo mundo, porque política se faz através de conversa, debate e construção. Agora uma curiosidade, talvez de bastidor lá da Câmara, Lara. Conseguiu debater ideologicamente com algum vereador lá? Ou só foi, oi, tudo bem? Conversa de corredores? Sim, não. Conseguiu impor a tua ideia, tipo, posição, né? Fora da sessão, né? Nos Sim. outros dias lá. Muito, conversei muito com o Werner, Dr. Werner. O Dr. Werner já... É um dos decanos, né? É um dos. 7 legislaturas, É, e esse é aqui. PC do PCdoB. E Conversou com um comunista, então. o Dr. Werner é um homem extremamente inteligente. Se tu quiser perguntar qualquer coisa sobre a história de Santa Maria do Rio Grande do Sul, ele é uma biblioteca humana. Inclusive ontem ele me trouxe um livro para eu estudar e a gente debater. Ele só não me deu porque a gente acha que é um dos únicos. Que livro é? Depois eu te conto. Depois eu te conto. É um sobre a história da briga do bispado no Primeiro Império no Brasil. E eu gosto muito de ler. E aí a gente Se refere a Santa Maria ou não? Não, se refere à briga da religião, à vinda da maçonaria. Porque Vinda... aqui em Santa Maria teve um caso, né, que envolve a Irmandade do Rosário. E foi exatamente, eu acho que isso aí, inclusive Até o Felipe pela lei do Valadares livro esse da ano. Câmara, tem um livro lá do professor Giotto, se não me engano, N. Giotto, se não me engano, eu não estou lembrado, que escreveu sobre isso. E é uma briga do bispado aqui, da Igreja Católica, contra os maçons e contra a Irmandade do Rosário, que era uma irmandade de negros, né? Não, no fundo, sempre é uma... Poderia ser esse livro, não sei. Não, é outra que a gente não tá encontrando cópia. Ele não me deixou eu ficar com o livro, eu só tirei cópia do prefácio. Mas, retornando à pergunta, conversei bastante com ele. Eu gosto de conversar, como te falei, debate. Conversei bastante com os vereadores da direita, o Vargas, o Tobias, mas com a Ellen, com todos. Eu conversei com todos. Com Com todos, curiosidade, com todos. se puder falar, qual foi o ponto mais conflitante assim, na questão política e ideológica de você? Assim, Conflitante? Posição dele, tu, que ele não muda de ideia e tu também. Não sei se teve, de fato, assim, porque não foi para assuntos muito polêmicos, Sim. a gente só foi mais para história, enfim. Não chegasse a pegar, eu acho que a questão mais polêmica que teve na Câmara nesses últimos dias aí, eu acho que foi a questão do transporte coletivo, né? Votação, que foi descer lá, fazer uma intercessão. Mas que gerou algum embate ali, né? Mas quantos projetos chegasse a apresentar ali na Câmara? 6. Hoje eu protocolei meu último. 6. Um é sobre a questão dos feminicídios, inclusive, né? Um é transparência na bilhetagem do transporte público de Santa Maria. Coletivo. Eu quero que todos saibam quanto que a gente está pagando no transporte em cada linha de tráfego. Quanto que é meia passagem, qual é a passagem inteira, quais linhas que estão defasadas, assim por diante. Esses dados serem claros e divulgados. Alguns são divulgados, alguns desses dados, mas eu quero esses específicos. Pra gente entender toda a estrutura que é do transporte público, que todo mundo fala que é uma polêmica, que a gente tá sem licitação há quase 30 anos mais. E que, de fato, eu ainda brigo pra gente ter licitação. Mas esse é um problema muito maior, enfim, a gente entrou no fato. Outro projeto de lei foi proibição de nomeação de assessores em cargos públicos por condenados por feminicídio, estupradores ou organização criminosa, e também proibição de prêmios, moções, que antes não tinha. Inclusive, há alguns casos de pessoas que foram condenadas, cumpriram pena e foram, citadas. O outro projeto é sobre exigência de antecedentes criminais para todos os funcionários que trabalham com crianças e idosos e pessoas em vulnerabilidade.
Porque Nas instituições públicas? Isso, em Santa Maria. Sim. Porque a gente só pode legislar Claro, claro. em torno de Santa Maria, né? Uhum. Por que acontece? Hoje o Rio Grande do Sul tem um índice sendo o segundo maior em desaparecimento de crianças no Brasil. Uhum. Isso é absurdo, sabe? E ninguém tá falando muito, ou tá um pouco mascarado. Então, protocolei esse projeto de lei. O outro projeto de lei foi o de hoje, que eu ainda não divulguei, vou divulgar logo Uhum. mais. É sobre a transparência dos parqueiros. Que também, Em que sentido? também eu quero saber quantos temos, o nome da empresa, do contrato, quanto que se arrecada, quanto que se repassa, quanto que é de multa, quanto que é de... Uhum. Eu só quero transparência. Sim. Eu quero transparência. Lá nessa linha aí, então, né, a gente falando de Santa Maria e dessa experiência da Câmara. Praticamente não teve nenhum da chamada pauta moral, né? Mais a pauta econômica, né? E local. Transparência, mulher, é mais isso. Transporte, exato. pauta local, Sim, transporte público, pauta liberal, transparência Uhum. e mulher. Lara, ainda dentro desse tema da Câmara, né, como legisladora e de Santa Maria, eu te pergunto, tu conseguiu visualizar hoje qual é o maior problema que a classe política lá, os vereadores, não tem enfrentado com a devida urgência, que deveria ser enfrentado, no teu ponto de vista? Eu Hoje- vi que até em algumas manifestações tu, em sessões anteriores, tu foi um pouco mais ácido, inclusive com os colegas. Pautas principais hoje das dores da população santamariense. Transporte público, Corsã, e se fala muito também em precariedade dos nossos postos de saúde. E também se fala muito da estrutura, né? As ruas, calçamentos e assim por diante. E o que Qual tu é o acha que falta problema? da Câmara para isso? Mais estudo técnico e encontrar soluções na parte legisladora, né? Uhum. Porque todas essas pautas que eu trouxe pra vocês devem ter muita gente, tá aí, lá, o que a gente vai fazer sobre isso? Qual um dos vereadores? Mas todas essas pautas são pautas executivas, né? O prefeito que deve executá-las e legislá-las. Mas falta uma fiscalização maior de um trabalho Dos vereadores. do corpo, de todos os vereadores e não só dessa legislação, de toda a legislação, porque o problema não chegou agora. O problema já está aqui há muito tempo. A gente já sugeriu alguns projetos de lei aqui para a Câmara, né, de alguns temas. Aliás, um virou lei, inclusive. O Bolinha que apresentou, que é do, como é que é aquele conceito, ele usou cidade esponja, né, que é, né, tu incentivar enfim, o uso da natureza, da própria natureza, para, enfim, evitar alagamentos, tem um certo sentido, né? E os telhados verdes, essa coisa toda, é interessante. Quando cria incentivos é interessante. Mas lá ainda, né, eu acho que esse tema, a população ela é descrente, né, de modo geral, com os políticos, e aqui em Santa Maria sempre existe uma crítica, né, e os vereadores inclusive reclamam e jogam como se fosse essa culpa não fosse deles, né, que a culpa é de quem está reclamando. Mas É de um corpo, eu acho que é então eu te pergunto assim, tu acha que falta, né, gestão técnica ou vontade política? Ou as outras coisas, É. ou nenhum. Ou vou mais além, ou tu acha que por conveniência, né, de estar o partido A, que, né, tu também faz parte do partido e tu não é tão... Existe uma independência, mas não tanto, porque tem um partido por trás que se elegeu com um voto também de outros candidatos que concorreram na tua legenda. Às vezes se aproxima do prefeito, tem troca de cargo, a gente sabe que existe isso, não pode, né, não é um romantismo dizer que só vai lá legislar, fiscalizar, mas tem um toma lá da cá. Como que tu visualizou isso nesse período lá e no período que também tu já acompanha a política já há um tempo, como tu mesmo disse? Sobre se foi falta técnica ou falta de vontade. Como eu te falei, eu acho que esse problema não é de agora, não é de Santa Maria 2026. O ponto que a gente chegou em Santa Maria é um problema de um conjunto, de um corpo de pessoas
que chegou nesse ponto, o problema da Previdência foi a falta de fiscalização, falta de cobrança, e quem fiscaliza o Poder Executivo é o Legislativo. Então, Conseguiu se aprofundar nesse projeto? Ou tomar conhecimento dele? pouco, mas essa pauta é do Luiz Meneghetti. Não, sim, é um problema grave em Santa Maria que precisa ser resolvido. Infelizmente, a gente chegou nesse ponto. Existem meios pelos quais a gente deve chegar, mas número não mente, né? Dado não mente, infelizmente. Então a gente tá num colapso. Estamos num colapso em relação a esse assunto. a reforma. Sim, é necessário. É necessário. Agora, se a gente consegue encontrar mecanismo para deixar ambas as partes felizes, para a gente conseguir chegar no meio termo de tornar Santa Maria saudável para as nossas próximas gerações e não pensar só no hoje, a gente tem que fazer. Tem que botar os dois lados, sentar e conversar. Ó, o que tu quer? Né? Tá, mas isso aqui eu não vou conseguir, a gente não vai conseguir sustentar. A gente pode trocar isso aqui por outro acordo? Eu sinto, ao meu ver, já dando os dois lados, que até certo ponto isso faltou. Mas sim, precisamos de uma reforma. Precisamos. Lá Mas- na questão. Desculpa. Não. Ah, tá. Vamos aprofundar na Câmara aí algumas questões. Na legislatura passada houve vereadores que abriram mão de cota de gasolina, cota combustível. Né? Claro, tem umas que nem existe mais, que é selo, que é um troço absurdo. Como é que tu vê essa questão do parlamentar? Tá lá, é legal tudo. Tu acha que as diárias, que é outra polêmica que tem, né? Como é que tu vê essas questões assim do custo? Porque a população cobra. A Câmara tem um orçamento de 45, não sei se foi a 50 agora, 45 Tá em milhões. 40 e poucos É. milhões. Empresa nenhuma, não sei, grandes aqui, né? Tem um orçamento dessa magnitude, né? 45 milhões é uma boa grana, né? Uhum. E, É um posicionamento já comum do Partido Novo ao longo dos anos. Se for olhar, fazer um traçado dos nossos mandatários, eles sempre foram os mandatários mais econômicos das suas legislações. Giuseppe Reis, que foi deputado aqui por Santa Maria, Fábio Osterman, agora Felipe Camozato. Então, para mim, sim, existe um exagero, mas hoje eu prefiro que eu consiga ir atender alguém que pede um pedido de previdência para mim do outro lado de Santa Maria. E às vezes eu não vou conseguir atender. Então eu tenho que pedir para alguém ir lá. E eu não vou deixar aquela pessoa na mão. E é dinheiro que é uma função pública. a Câmara aprovou no ano passado, só para a gente ampliar esse assunto, aprovou uma verba de quanto? 3 mil? Quanto que era o valor? 3 mil reais. 3 mil reais a mais? Isso. A mais, né? Despesa pro com vereador. gasolina, O vereador mexeu o gabinete dele. Mexer no gabinete. administrar o gabinete. Administrar o gabinete. Não é um ACC a mais? É o do ACC Tem a o Não, mais. CC a teve mais o e CC tem a uma cota mais, de 3 mil E reais. teve a cota de 3 mil, Que né? é uma gestão do gabinete. Pode comprar cafezinho, enfim. pode ter galetaço na Pode- reunião é, do pessoal. é. Desde que preste conta, Não. tudo é possível. Tá. Tem algumas coisas que são de fato necessárias para operacionalização e a gente conseguir atender a população, mas tem outras que de fato são mais aparatos políticos. A gente sabe, você sabe, todo mundo que tá assistindo sabe, entende? Lá até a gente depois pergunta isso porque tu é uma candidata que é suplente, né? E tu sabe o esforço que tu precisou Meu Deus. para né, chegar nessa posição, né, Deus. de investimento, de tempo, de dedicação, se comparar com alguém que hoje tem um mandato, que tem as emendas parlamentares, que a gente eu já aproveito e já pergunto o que tu acha disso, e também, vamos dizer assim, a população não vê dessa forma de, tem que mandar alguém lá para ver. A população vê como um benefício, um penduricalho. Mas se tu abrir mão, esse dinheiro vai pra onde? Pois é. Se o dinheiro hoje, de fato, a gente abrisse mão. Eu sou a favor de abrir mão. Eu não sou a favor de vários Todo benefícios. mundo vê uma coisa. Agora, se tá prejudicando um vereador que faz um bom trabalho e o outro lá que não faz um bom trabalho, que tá usando dinheiro para benefício próprio, e o outro que tá usando dinheiro para usar para a população,
Eu quero mais que ele use o meu dinheiro. Cara, se tu vai usar o meu dinheiro para de fato atender a população mais carente que precisa disso, usa. Agora, se tu não quer usar só para conseguir mais status e tu não vai atender essa população, então. E o que vai acontecer com esse dinheiro, entende? A gente sabe que Existem casos e casos. existe aquela Casos e casos. demagogia também, né? Teve na legislatura passada, no caso, né, de um Pra mim tem que ter vereador, que fiscalização e ele, não- comprovação. ele foi um que entrou na onda essa de não pegar a verba de gasolina, não sei o que lá, daí nos primeiros meses de mandato ali, ele já não tinha o que tu gasta gasolina, né? Daí ele queria pegar dos assessores, daí já rola, já rolou denúncia, de rachadinha, de não sei o que o cara quer pegar o salário, que é ilegal, né? Por quê? Porque o cara achou que ia fazer, não sei se essa era a intenção, ou se era demagogia, ele quis aparecer com essa de não gastar o combustível, abra mão da cota, e ele precisou. Né? De forma resumida, até lá, eu te pergunto assim, ó, tu assumiu a Câmara agora. Uma experiência curta, mas dá para ter uma ideia lá da Câmara de Vereadores. Como que tu via a Câmara de Vereadores antes de ser vereadora e agora? Né? Porque aí eu já te pergunto, a Câmara, que é a política local, entrega de fato o que prometeu à população? Existem casos e casos. A gente tem hoje na casa bons vereadores. Mas a gente também tem hoje na casa vereadores que se perdem, né? Que querem só aparecer na mídia. Conseguiu ver isso nos poucos dias? Com certeza. É. Vereadores que dizem que fazem muito pela população e não fazem, né? O vereador que se diz que faz muito projeto de lei, mas vai olhar o projeto de lei é porque ele alterou um projeto que dizia colocar um quadro, aí ele só colocou as medidas do quadro. Isso tem. E aí isso chega como para a população? Como um vereador que está trabalhando? Não, ele é um vereador que está fazendo uma política Isso boa, te né? desmotivou de alguma forma, assim, ver isso? Me deixa com muito mais inquietação, porque eu acredito, de fato, como eu sei falando, Santa Maria tem um potencial muito gigantesco, só precisa de pessoas interessadas que te façam o que queiram fazer ela e que tenham coragem de falar até mesmo quando não convém. Então a gente às vezes tem que falar sobre assuntos impopulares, né? Coisas que não agradam, mas que a gente sabe que vai chegar no resultado concreto. Então, Santa Maria tem um potencial muito bom. Lá, E a gente pode alcançar isso pela Câmara de Vereadores, pelo Executivo. Hoje não é o ideal, mas não tô falando de nenhum vereador específico, claro que não, porque eu tive uma ótima relação com todos eles na Câmara. Todos me atenderam e me acolheram muito bem. Todos me atenderam e me acolheram muito bem. eu acredito, tu é candidata federal, mas digamos que, né, não sei se vai ter eleger ou não, né, mas eu creio que numa próxima eleição municipal, né, tu vais concorrer a vereadora novamente, né? E aí vão ter temas aí, né? E eu queria saber assim, por exemplo, que hoje tu não está na Câmara, né? Quer dizer, está na questão de suplente, né? Pode vir assumir mais vezes. Mas, por exemplo, assim, ó, tu é a favor do subsídio ao transporte coletivo? Como é que tu vê essa questão? E também a questão da tarifa zero, que são coisas diferentes. O subsídio é aquele momentâneo ali, o que existe hoje, né? Que a prefeitura tem socorrido lá, né? Que é um tema bastante polêmico, né? Eu vou no discurso que o sistema ele deveria se sustentar. Infelizmente, hoje o transporte público ele não se sustenta. E existe um subsídio hoje para o transporte público em Santa Maria em torno de 20 milhões. Uhum. Esse subsídio, com esse dinheiro, o nosso transporte está do jeito que está. E a gente não consegue dar um serviço de qualidade para a nossa população. Se a gente comparar com outras cidades, por exemplo, Porto Alegre é 250 milhões. E a nossa linha de tráfego em Santa Maria, ok, não é capital, mas é tão grande quanto, e a nossa tarifa está 7,25. Então, hoje, se a gente quer melhorias, eu como liberal, não quer dizer subsídio, mas hoje no sistema que a gente está, não tem como dar um suporte de qualidade melhor para a população se a gente não aplicar o subsídio. Mas aí, Lara, tá? Aqui é um bate-papo, não é um debate político, a gente está aqui justamente para que nem como se fosse uma conversa de bar. Tu disse no início que é
vereadora, né, é uma agente política liberal, segue a política liberal, né? Então é menos a menor interferência do Estado. Isso não seria uma interferência do Estado? Sim, mas vocês querem transporte público. Se eu posso falar, a gente tem que encontrar outra funcionalidade que transporte em Santa Maria. Liberar mais empresas? Encontrar outra solução? Hoje a maioria da população prefere usar o Uber. Uber é uma solução privada. Tu me perguntou especificamente do transporte público, você Isso. concorda com o subsídio hoje. Sim. No sistema, no modelo que tá. É. Agora, se eu fosse executivo, a gente teria que fazer um estudo de tráfego em Santa Maria para ver se de fato a gente precisa manter o transporte público em todas as linhas e se não seria melhor abrir para outras empresas. E a questão da licitação é uma necessidade? Hoje, Conseguiu movimentar isso na Câmara para Sim. criar uma celeridade? O que está acontecendo que essa licitação é que saiu? não ela foi embarrada agora no Ministério Público, se não me engano. Uhum. Hoje não é. Transferida, foi dado uma nova... Sim, mais um novo prazo. Novo prazo. É de comum acordo, pelo menos com os vereadores que eu falei, tem que sair licitação, né? Só que para sair licitação a gente também tem que tornar o município de Santa Maria atrativo para as empresas virem investir aqui em Santa Maria. Eu não sei se hoje, se a gente abrisse uma licitação, a gente teria concorrentes adequados. Eu não sei. Mas De fato, assim, o transporte público em Santa Maria é um calabouço, é o elefante branco na sala, que não é só esse problema. Se a gente for trazer o estudo, a complexidade que é, analisar o contrato, virou uma bola de neve. Ah, Tinha que fazer do zero, fazer de novo. uma outra questão bastante polêmica, Ai. que é a questão assim, ó, a gente olhou as emendas parlamentares e a gente vem acompanhando. Aham. Né? E eu vou te dizer assim, eu, José Mauro, tenho muito temor que a Câmara de Santa Maria vire o que é o Congresso Nacional, um balcão de negócios, É. com emenda aqui e ali. O que a gente viu, assim, eu não estou julgando aqui os vereadores aqui, eu pressuponho que os 21 ali são... Quem sou eu pra julgar? são Não tô julgando. honestos, mas assim, ó, porque a gente vê uma diluição, cada vereador tem 1.100.000, uma coisa assim. Aí ao invés de ser, os caras querem abrir a Rua 7. Tá? Que tem uma cancela que custa 200, 400 mil. Tu pega os 21, tu já tem o dinheiro para essa cancela. Entendeu? Para algumas coisas assim, um exemplo. E é legal fazer isso. Pode ser feito. Né? Aí a gente vê uma pulverização das emendas. Né? 5.000 para uma entidade que veja só, eu nunca vi falar. 10.000 para outra, passagem não sei para quê. Contador. Visita que vem, visitantes ilustres aí que vem para eventos em Santa Maria, entendeu? Não vou entrar em E detalhes. aí, Fica muito pulverizado. Eu acho que isso aí não ajuda aquela entidade, por exemplo. Pode ser até uma entidade séria. Mas o que 5.000 vai resolver na vida de determinadas entidades, sabe? e das pessoas. E das pessoas, e a gente vê que é uma pulverização assim. Política é feita de pessoas. Então vai ter vereador que vai pegar essa emenda e de fato vai fazer um bom trabalho em comunidade. Assim como vai ter vereador que vai pegar essa emenda, vai dizer que doou 10.000 para tua entidade e vai ficar com 5. Essa é a dura realidade. Sim. O que a gente vai fazer isso? Votando em bons vereadores, em bons políticos, fiscalizando. Porque fiscalizar não é um trabalho só do vereador, é da população. Claro. É tu entender em quem tu tá votando. Agora, se tu já reparou isso no vereador, tu como canal aberto político, A gente já fez um tempo. né? Mas assim, o vereador eu não sou a favor de emendas parlamentares, assim, ter um valor tão significativo, mas o vereador normalmente é a ponte de soluções da comunidade, quando a gente não consegue visualizar, para chegar até ela, né? Então eles chegam em lugares que normalmente o executivo não chega, no pedido de providências. O meio termo aí é interessante, né? Talvez criar um regramento para o uso de emendas parlamentares mais sério, que já existe, com comprovação, mínimo para a entidade. No Partido Novo hoje, com as emendas parlamentares que a gente tem, a gente abre, esqueci a palavra, mas é como se fosse um concurso, um edital. Todas as entidades que querem participar, eles têm que participar desse edital. Explicar para que é, o que vai ser, tarará, tarará. A gente não doa simplesmente dinheiro para uma entidade, para o dinheiro E ficar vai dar bate na porta. para ficar no caixa. Uhum.
Isso não acontece. Eu É, prefiro. Aham. Então, hoje, todo edital de emenda do Partido Novo já passa por esse regramento que eu te falei que deveria ter. Tem um edital, pode perguntar pro Marcelo Van Hatten. Ele não dá emenda para os vereadores ou para os deputados do Partido Novo. Se tu chegar Só se ali e tu pedir passa- uma não. emenda, tu não vai ganhar. Não, eu tenho que participar do edital. E nem o Meneghetti te deixou Não. uma emendinha ali pra te destinar Não, nesses não, 15 dias. inclusive o As Meneghetti, meninas já estão feitas. Pro outro não, E pro o outro Felipe ano. Ilha, os dois conseguiram participar do edital, mandar toda a documentação e aí foi liberado parte do recurso para eles. Mas não porque eles eram do Partido Novo, mas porque eles participaram do edital. Inclusive a Santa Casa, que a gente. Santa Casa ou Hospital de Caridade? Santa Casa. A Casa de Saúde. Casa de Saúde, perdão. Recebeu uma emenda nossa. Mas porque elas foram passar pelo edital, o edital delas ficou lindo, maravilhoso, que quem ajudou foi o Meneghetti. E, aliás, a Casa de Saúde tem recebido bastante recurso. E precisa, porque elas não Claro, conseguem hospital, se sustentar, né, só com as verbas que recebem de recurso no Lara, tu tem 27 anos, tá correto? Sim. 27. Tá. Te incomoda o fato, como cidadã, de uma obra pública demorar a metade da tua idade? Claro. Tá? E essa obra é a obra da nova sede da Câmara de Vereadores. 13 anos em janeiro agora. Olha o Que número. está parado. Olha o número. Né? Se fosse presidente da Câmara, como é que tu vê essa obra? Assim? Termina, A não gente fez uma termina? tramitação bem legal agora, que a obra de fato vai começar e vai dar seguimento, mas me incomoda muito. Isso mostra a morosidade e a. Não, é dos vereadores atuais, então lá. A Sim, incompetência sim. de todo o sistema. Isso é a incompetência de todos os sistemas jogados na nossa cara. E não só esse prédio público, existe vários outros prédios públicos A independentes. mesa tem Mas tu só tem que administrar um prédio. A mesa tem 5 Mas é um ex-presidentes. projeto, mas aí que tá. Quando a gente fala que a gente tem que falar de pautas importantes e a gente tem medo de falar, esse é um exemplo. Previdência é um exemplo. Transporte público é um exemplo. A Câmara de Vereadores hoje, eu aposto que se for um engenheiro civil lá, vai falar que o prédio está condenado. E é uma Enfiação com água, passando água. É. Aquele prédio é o prédio da Casa do Povo e é perigoso para as pessoas irem lá assistir uma certeza. sessão. Insalubre. Só que quando a gente fala que a gente precisa de tantos milhões para fazer uma Câmara de Vereadores nova, o que a população escuta? Claro. Vai beneficiar os vereadores. Uhum. Os vereadores vão ter uma sala melhor. Claro. Então, é uma pauta impopular e por isso que ela foi atrasada ao longo de muito tempo, porque as pessoas não têm coragem suficiente para assinar e meter a ficha, né? Mas, de fato, é uma obra que a gente Bancar. precisa, porque não é pro vereador, é pra população. Imagina se acontece uma tragédia. Sim. Aquela casa está cheia todos os dias. Em dia de sessão, enche. Às vezes, quando a pauta é A importante. escada tem cupim, pode cair. Sei lá. Não, a gente não pode nem passar mais perto, né? Tá cheio de tapume na frente. Tá, e agora, Lara, a obra já não existe o início do prédio. A obra nova. A obra nova. E agora tem uma reforma que também Tá parado. parou. E aí, a culpa é do sistema? Ou é ou quem sistema. administra o sistema, a Os dois. pecinha? Se o sistema é assim e tem administradores incompetentes, é porque tudo tá errado. Mas esse sistema dos são as pessoas. Eles Não são fizeram, né? entidades. Deu Não, tudo. mas sim, são Não, pessoas. tá. Mas a gente criou esse sistema para ser composto por essas pessoas que têm o poder de decisão de fazer, não fazer, Na verdade, agora toda a Câmara tá. Mas tá agora a Câmara, de fato, eu não sei os pormenores, peço desculpas, posso pesquisar, inclusive, mas pela conversa que a gente teve nessa última semana, a obra vai sair porque eles conseguiram regularizar tudo, dar andamento. Com o presidente Sequini, eu acho que o Meneghetti estava junto para ajudar nesse andamento. É uma das Ou coisas. seja, o cara técnico junto para dizer, vamos fazer. Mas é uma das coisas que a gente fala aqui, Lara. Eu já até comentei que a gente tem um quadro aqui que é os comentários da semana. A Câmara atual, gestão da Câmara hoje, tem 2 engenheiros, né, que é o Sequini e o Meneghetti, dentro da mesa E diretora. ontem ele é ex-presidente. E se somando 5. todos, são 5 ex-presidentes. E por coincidência, esses 5 ex-presidentes foram durante esses 13 anos. É. Então, tá todo o sistema junto agora. É. Tem que fazer sair. Tem que fazer.
Não, concordo com vocês. É triste, é uma vergonha, mas de novo, lembrem, é uma pauta impopular. Tem que ter coragem pra fazer. E anda a eleição. Pior ainda. Mas como é que a gente vai falar, vamos reformar o prédio da prefeitura? Impopular? Vai dizer que a gente tá querendo dar dinheiro pro Mas décimo. ali eu acho que meia dúzia vai concorrer, quando muito, meia dúzia é um modo de dizer, né? Sabe que eu acho que vai ter bastante gente que vai concorrer ali? Ali, E- não estão se escondendo. daí dizem que não querem participar da CPI ou de comissão, de frente parlamentar, por qualquer motivo de ver gente, mas é porque vai concorrer. Lara, a gente, há um tempo atrás, o Riesgo teve aqui no nosso podcast também, e a gente fez como pré-candidato a prefeito. Nossa, um tempo. E eu vou ter que fazer a mesma pergunta que a gente fez para ele agora. O Partido Novo sempre foi um partido, quando surgiu, era contra o fundo eleitoral, né, para financiar as campanhas. Teve uma alteração ao longo do tempo, e eu te pergunto hoje, né, qual a tua posição quanto ao fundo eleitoral, e se tu recebeu recursos do fundo eleitoral na última eleição agora. Recebi porque era mulher, mas foi uma quantidade muito baixa. Se for você, meu portal de transferência, de fato, é aquilo lá. Tem dinheiros que, inclusive, eu ajudei outras. Mas, enfim, fundo eleitoral. Quando o Partido Novo surgiu, as regras legislativas, as regras eleitorais eram diferentes. Antigamente, tu podia pedir patrocínio, apoiador, tanto para empresa privada quanto para pessoa privada, empresa... Pessoa enfim, física. Pessoa física, obrigada. Não tinha um limite, tu tinha mais condição para arrecadar, eu podia doar dinheiro para minha campanha. Então, antigamente, os candidatos do Novo, quando surgiu, se eu não me engano, o Camozato, inclusive, foi um dos que mais arrecadou no seu na sua primeira vez que ele estava concorrendo. E aí ele se tornou o 6º candidato mais votado da capital gaúcha, sem usar nenhum recurso público. Ao longo dos anos, esse regramento foi mudando, o que foi nos prejudicando a gente conseguir essa arrecadação de forma espontânea. Então, a regra foi nos limitando. E aí eu te falo, como é que tu quer... Eu sou contra o fundo eleitoral. Mas, como é que tu quer jogar um jogo sem jogar os dados? Como é que tu quer que eu concorra contra o cara que tá usando... Eu não sei se eu vou ganhar, que é um valor absurdo, é alto, numa campanha. Eu não sei se eu vou ganhar 20 mil, enquanto o outro vereador que tá ali vai ganhar mais de $500 mil pra campanha. Verba pública. Eu não concordo, mas hoje o Novo utiliza porque a gente foi cortado mecanismos ao longo do tempo pra gente conseguir fazer essa arrecadação para espontânea. Hoje se eu tivesse todo o meu dinheiro e quisesse doar todo o meu dinheiro pra minha campanha, eu não poderia. Coisa que eu mesma não pude fazer. Eu não posso. Eu não posso usar o meu dinheiro do jeito que eu quiser. Tu tem um limite pra... Eu tenho um limite. Tu tem um limite pra me doar. Isso não existia? Sim. Fora outras regras. Então, a condição mudou. O cenário mudou. Então, a gente tem que mudar. Senão, a gente vai ser sempre a criança querendo brincar de política. A gente tem que saber fazer política. Lara, a questão dos projetos da lei, né? Tu assumiu agora, claro, né? 16 dias, né? E tu apresentou aí um conjunto de projetos aí, que é natural para quem está, né, com aquela também ânsia de mostrar trabalho, né? Aqui veio, enfim, e honrar essa oportunidade, né? Mas se tu fosse titular, tu seria um vereador de muitos projetos de lei, porque tem assim, ó, tem aquela coisa da efetividade, fazer lei por lei é uma coisa. Se forem coisas viáveis e que modifiquem, melhore a qualidade de vida da população, enfim, que tenha 20 projetos por dia do vereador, né? Mas não aquele de mudar só um... Não. Olha, com todo respeito, criar o dia azul marinho turquesa, a comemoração não sei o quê, de uma data, tem bairros aqui que tem datas comemorativas. Sim. Que bom se isto fosse, mas são leis que caem no esquecimento. Até quem sabe algumas delas interessantes. Não, se a lei tem um propósito, Uhum. eu não sou contra. Se tu for criar um dia do bairro tal, e aí a gente, Pode ser com esse interessante. dia, a gente consiga criar
um festival, uma coisa de um Correto. comércio local, alguma coisa que traga visibilidade, que de fato faça girar a economia naquela Com região certeza. ou trazer visibilidade, ok. Agora, criar só nome por dia, só por criar, exato. por dizer, nossa, fui eu que criei o dia tal. Não. Não seria esse tipo de vereador. Tem datas que pegar, tipo, Outubro Rosa, Novembro Azul, que são datas de saúde importantes, né, em Isso é nível nível nacional. nacional e estadual, né? Mas são importantes, elas conseguiram extrapolar e hoje eu acho que elas cumprem um propósito, né? Porque... Uma campanha. Exato, né? Agora tem política pública disso e a gente não vê uma efetividade assim. Tem algum projeto aí, mais alguns projetos aí que tu não conseguiste ou que está aí na tua manga para apresentar numa outra oportunidade ou até para o próprio vereador, ele é vereador do teu partido, né? Sim, eu vim com 14 projetos de leis pensados para a gente trazer para o município de Santa Maria. Seis. Hoje protocolei meu sexto, se não me engano. Tá. Mas que eu deixei ali de sugestão que alguns não queria fazer aquilo que eu te falei. Chegar a protocolar só pra dizer que eu protocolei. Não, tinha que fazer um estudo, se de fato ia ser mais benéfico do que a publicidade que ele traz, né? Porque... Então a gente deixou lá para estudo. Tem desde desconto no IPTU, tem até de domicílio fiscal, tem projetos mais robustos que eu não gostaria de protocolar de forma expressas só para protocolar. Não. Estão lá todos esses. Mas são pautas que estão. O que tu pensa? Sim, várias. Como eu falei, a gente tem um potencial muito legal, mas eu seria mais a vereadora de revogar leis inúteis no município que hoje te prejudica. Cidadão, tem muita lei que te prejudica e a gente nem fala sobre isso, do que criar mais burocracia. Lembra alguma que... De cabeça, até de comércio, de burocracia, avará, ou de livre comerciante, das carrocinhas na rua. Uma muito engraçada, porque meu público é jovem. Tem uma lei que eu ainda não descobri onde é que tá, que proíbe carreta, furacão em Santa Maria. Sabe? Carreta furacão. Olha que coisa... Não pode ter. Que besteira, né? Exato. Que besteira. Mas se a gente pensasse em uma área específica para o município e até movimentar a gurizada, festa de formatura, sabe? Sem incomodar, claro, a população. Mas enfim. Então, não sei porque ela não tem, é claro. Eu não vou revogar só por revogar. Vou estudar, porque existe. Mas existem muitas leis que a gente nem sabe em Santa Maria. Vocês já perderam a validade? Perderam. Ontem a gente fez uma homenagem para Sandra Revelato. Grande Sandra Revelato. E ela, uma da parte da homenagem dela, ela falou que revogou mais de 5.000 leis em 5. A gente ter essa revogação de leis e esse controle serve até para mais fácil para tu pesquisar, pra gente conseguir chegar, sabe? Pra gente ter mais contato. Então, é uma organização também. A Câmara já fez várias vezes essa tal de consolidação das leis. Uma vez tinha 10.000 leis, se não me engano. E aí, claro, tem coisa ali que ficou na história, obviamente, ela não tem mais sentido nenhum para uma lei. Agora vamos abrir uma brincadeira na Câmara. Qualquer coisa a gente tem a Jara lá. A Jara? A Jara do arquivo, ela que cuida do... Nossa, mas eu acho que eu entrevistei ela no meu vídeo. Meu Deus do céu. Também. Que loucura. É outro arquivo humano. A gente tem dois, né? É o Werner e ela. Não, ela sabe. Tem nem para criar tanque para cavalo beber água, porque era o transporte. Mas agora a gente já está se encaminhando para o final do nosso podcast e eu quero te perguntar agora, falou que representa a juventude, né? Tem somente 27 anos. Como pré-candidata hoje, né, deputada federal pelo Partido Novo, qual que vai ser a tua principal bandeira, né? Vai ser por Santa Maria ou uma agenda mais nacional? Não, o que me incomoda hoje, tenho que ser sincera com vocês, apesar de trabalhar bastante em Porto Alegre, mas isso traz uma visão mais ampla de todo o sistema, eu não gosto o quanto parece que a região centro-centro-oeste do estado do Rio Grande do Sul é esquecida. E só quem já saiu sabe. As nossas estradas, a nossa qualidade de vida, a nossa economia, nossos pontos turísticos, a gente é esquecido. Aí querem sempre botar
mais outras cobranças aqui pra gente, né? Mais impostos e outras coisas, mas isso fica para outro podcast. Então, é trazer mais visibilidade para o restante do estado do Rio Grande do Sul. A minha pauta é essa. Mesmo que eu seja, e claro, de uma forma mais. Eu tenho uma comunicação um pouco mais ligada à juventude, mas eu não falo sobre juventude. Ser vereadora, sou. O jovem hoje está muito decepcionado com a política. Sim. Que mensagem tu deixa para eles e também já aproveita tu como pré-candidata, que mensagem tu deixa para confiar em ti para votar isso, né? Olha, se a política já tá ruim agora, imagina se a gente não participasse. Não é? Então, assim, os espaços, eles existem. Se não ocuparmos, e isso eu falo como mulher também, eles serão ocupados por outras pessoas. Por muito tempo a gente escutou o discurso de que a política é um lugar sujo, de gente corrupta, política é tudo igual, política é um baita de um palavrão, palavrão, palavrão. Eu acho até que criaram esse discurso para impedir a gente de participar da política. Para deixar a política só para eles. A gente tem que mudar essa imagem. Porque senão as coisas vão continuar de fato do mesmo jeito. Os espaços existem, os espaços podem ser preenchidos por nós e não desistam, porque se desistir é muito mais fácil. Então, se tu tá irritado de uma coisa como tão, não adianta só reclamar. Tem que participar. Tem que ir pra rua, tem que falar, tem que cobrar, tem que estudar antes de tudo, porque política, de novo, é um sistema bem mais complexo do que só opinião. E se vocês quiserem saber mais, eu estou inteiramente à disposição, porque quando eu entrei na política, eu não entrei na política para estar sozinha. Eu quero que muitas outras pessoas venham junto com a gente, porque o projeto do Partido Novo é um projeto conjunto, é uma missão e uma visão de futuro, em que a gente quer que muitas outras pessoas entrem com a gente. Então, todos os interessados podem se filiar no Partido Novo, podem me chamar, eu vou ficar extremamente feliz. Se vocês quiserem ser candidato, a gente tem um pequeno processo seletivo para isso, mas não impede. Inclusive, ainda dá tempo, eu não sei quando é que vai pro ar. Até dia 4, para se filiar, para se concorrer agora para deputado estadual e federal. Mas a gente tem que participar. Chegou do tempo de que política é só para certas pessoas, para certos grupos. Deu disso. Política é para todo mundo. Tem mais coisa, Laura. Só então, para mim finalizar aqui a minha parte, eu só queria pensar hoje no Brasil, então, né? Tu acredita que o Brasil hoje tem que escolher um lado ou precisa superar essa polarização? Tu como política, né? E como também um ser humano no mundo aí. Existe uma polarização para a política não faz bem, mas se ela surgiu, é porque houve inimizades e conflito de ambos os lados. Eu tenho uma posição, eu tenho um lado. Sou da direita. Hoje o meu candidato à presidência é Romeu Zema. Ah, claro, se no futuro, Flávio Bolsonaro, enfim, se coligarem, ficarem juntos, são meus candidatos. O candidato a governo do estado é o Zuco, o senador é Marcelo Borra, tem Sanderson, deputado federal, estou à disposição, deputado estadual, temos ótimos candidatos do Partido Novo. Já tem a colinha pronta. Não é colinha, são pré-candidatos. São pré-candidatos. Eu ia fazer uma última pergunta, Claro. né? Como é que fica um acordo entre você e o vereador Meneghetti para uma decisão partidária, alguma coisa, ou a partir dessa oportunidade que tivesse agora, de assumir outras vezes? Como é que isso Isso a gente ainda foi não... construído? Como foi construído? Existe, de fato, Existe a possibilidade de voltar, de repetir. Uhum. É comum no Partido Novo, no Rio Grande do Sul, criarmos esses espaços para outras lideranças. Porque, como eu falei, é um trabalho conjunto. Eu não sou concorrente do Meneghetti, eu não sou inimigo do Meneghetti. Todos do Partido Novo, a gente trabalha juntos, né? São públicos diferentes, enfim. Ele faz um trabalho fenomenal. Então, ele foi até um exemplo de liderança de coragem. Abrir espaço para sua primeira suplente na Câmara de Vereadores, esse espaço. Falei isso, inclusive, para os outros vereadores da casa. Porque se a gente quer, de fato, mudar a política, a gente precisa de mais pessoas. Eu preciso encontrar mais pessoas no meu meio, ele precisa encontrar mais pessoas no meio dele, e a gente construção. Então, existe, de fato, no Partido Novo, essa... Normalmente acontece. Aconteceu em Porto Alegre, se eu não me engano, vai acontecer em Caxias, aconteceu em Santa Maria, agora em outras cidades, não me recordo. Mas a decisão final, o nosso partido, ele sempre nos deu muita independência.
a decisão final foi do Meneghetti. Se ele não quisesse abrir mão para eu assumir, ele não precisaria. Mas ele entendeu que era importante, por todos os motivos dele. E eu sou extremamente grata a ele. Perfeito. Então, chegamos ao final do nosso podcast, né, que é um oferecimento, né, dos nossos parceiros, Joel Celulares, né, e LPN, né, uma empresa de mídia e propaganda aqui de Santa Maria. Então a gente agradece a Lara ali, né, e em outras oportunidades aí certamente ocorrerão no futuro, né, e muito obrigado. Até mais. Até mais.